Boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, amém, pessoal? Mais uma tardezinha com Jesus, mais uma mensagem para abençoar as nossas vidas hoje, amém? E nossa mensagem hoje está em João, capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte: Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dá testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Irmãos, como a gente sempre fala aqui e cita, né? Sempre havia fariseu aonde Jesus estava. Sempre havia os criticadores de obra, sempre havia os criticadores de pregação, de pregador, de ministração, né? Sempre tinha aqueles homens ali para atormentar a vida de Jesus. Mas que bom que Jesus era o domínio próprio em pessoa. Que bom que Jesus ele tinha um equilíbrio indescritível e imensurável. Irmãos, eu louvo ao Senhor, porque todas as ministrações que Jesus trazia, ele não precisava de ninguém ali confirmando o que ele estava fazendo. Tudo que Jesus fazia, fosse curar enfermos, expulsar demônios, fosse ensinar no templo, fosse aconselhar, advertir, né, exortar, ele não precisava que ninguém tivesse ali confirmando nada para ele, porque ele tinha dentro dele o Pai. Ele tinha dentro dele a certeza de que Deus estava com ele em todas as coisas. Até porque Jesus ele afirma isso desde o princípio do seu ministério, que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai, que ele havia sido enviado para cumprir a vontade do Pai, que tudo que ele executava, tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, não era dele mesmo, é porque ele viu e ouviu o Pai fazer. E da forma que ele foi passado, ele executou. Irmãos, e a nós que hoje temos essa missão de sermos embaixadores de Cristo, o que é isso, Aline? Representantes do reino de Deus, temos que carregar também em nós essa certeza de que Deus está conosco em tudo. Só que eu, irmãos, como é que eu vou conseguir adquirir essa certeza? Quando eu ando de acordo com a palavra. Quando eu vivo aquilo que Jesus viveu, quando eu pratico aquilo que Jesus praticou, o que? Fazer a vontade do Pai. Irmãos, fazer a vontade de Deus não é da minha cabeça, não é o que eu acho, não é o que eu invento, ou o que eu acho que está de acordo, que talvez possa ser. Não, fazer a vontade do Senhor é tudo que está escrito de acordo com a sua palavra. E a gente se esforçar para ser fiel a cada vírgula que está escrito na palavra. Então Jesus ele era fiel, Jesus ele foi fiel e leal a tudo que Deus entregou em suas mãos. E aqui mais uma vez ele traz essa afirmativa de que eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, vai ter a luz da vida, vai ter a luz ali que ilumina, que encaminha você por um caminho de salvação, por um caminho de retidão, irmãos. E precisamos buscar todos os dias ter essa luz em nossas vidas. Buscar andar na luz de Deus. Buscar andar de acordo, como eu falei, de acordo com a palavra, de acordo com a vontade do Pai. O livro de João no início, a gente já fez esse vídeo aqui só para relembrar. Jesus ele fala isso, ou melhor, João declara isso, né? Que ele é a luz que havia de vir ao mundo, para que todos viessem sendo iluminados por ele. Mas muitas pessoas odiaram essa luz e amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. E por ser obras más, ficavam em oculto nas trevas. E a luz de Cristo, ela traz, né, essa exposição das nossas obras ruins. Então muita gente hoje, irmãos, tenta distorcer a Bíblia, tenta distorcer a palavra, tenta arrancar versículo, colocar versículo, porque sabe que a Bíblia vai na contramão do mundo. A palavra do Senhor vai contra, irmãos, as nossas ações. A palavra do Senhor ela é contra os nossos pecados. E eu quero, mesmo estando em pecado, mesmo estando em erro, mesmo cumprindo a minha vontade, eu quero servir ao Senhor. Irmãos, é praticamente impossível servir a Deus sem abrir mão do mundo. É praticamente impossível servir ao Senhor e não abdicar das coisas do mundo. Porque o que é que João vai falar na 1 João vai dizer o seguinte, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então eu tenho que ter cuidado, irmãos, em achar que por estar amando as coisas do mundo, eu posso amar a Deus ao mesmo tempo. Não. Ou você ama um e odeia o outro, ou você odeia outro e ama um. Não tem essa. Então Jesus ele declara isso, eu sou a luz que havia de vir ao mundo. Só que muitas pessoas, infelizmente, irmãos, odiaram essa luz, perseguiram essa luz, crucificaram essa luz, porque Jesus ele denunciava.
Por onde Jesus passava, ao mesmo tempo que ele curava, libertava, restaurava, avivava, dava nova chance às pessoas, Jesus também ele denunciava o pecado dos fariseus. Ele denunciava o pecado dos judeus, ele denunciava o pecado de quem estivesse ali. Para quê? Somente para condenar, para expor? Não. Para trazer essas pessoas o que ele declarou a respeito dele, a luz da vida. Que vida é essa? A minha vida eterna. Jesus ele expõe os nossos pecados, irmãos, para que possamos alcançar arrependimento e esse arrependimento nos faça alcançar a vida eterna. E aí, irmãos, como sempre, os fariseus ali rebatendo o que Jesus dizia, rebatendo o que Jesus falava. Não. Você está falando de si próprio. Então, por você falar de si próprio, o seu testemunho não é verdadeiro. Só que, irmão, Jesus sabia quem andava com ele. Jesus sabia quem estava com ele o tempo todo ali, era o Pai. Então, Jesus fala, claro que meu testemunho é verdadeiro. Porque, segundo a lei de vocês, a lei de Moisés, fala que para um testemunho ser verdadeiro, tem que estar dois em acordo. E o meu testemunho é verdadeiro porque eu falo de mim e o meu Pai fala de mim. Mas se vocês me conhecessem, se vocês tivessem interesse em me conhecer, vocês também conheceriam o meu Pai. Se vocês olharem para mim, você vai ver o Pai. Se vocês olharem para minhas obras, vocês vão ver a obra do Pai. Só que os fariseus estavam tão cegos, irmãos, tão perdidos, sabe, com a mente tão fechada, movidos de inveja, de ciúme, de raiva pelas coisas que Jesus fazia. Então eles não conseguiam enxergar de fato que era Deus ali na vida de Jesus, que era Deus por intermédio das obras de Cristo. Então, irmãos, nós temos que ter essa certeza todos os dias do quê? Que todas as obras que fazemos, todas as coisas que fazemos, tem que representar Deus. As minhas ações, o meu falar, o meu agir, o meu pensar, até o meu olhar precisa inspirar Deus, precisa revelar Deus nas minhas ações. Quem olhar para mim tem que ver o Senhor. Quem olhar para mim, irmãos, tem que entender, não, ali é serva, ali de fato foi enviada por Deus. Eu preciso entender, eu não preciso falar somente que eu sou filha, eu não preciso só gritar para todo mundo que eu sou profeta, que eu sou serva, não. O próprio Deus pode dar testemunho de mim de acordo com as minhas obras. O próprio Deus pode dar testemunho de nós de acordo com as nossas ações. Olha o que Deus falou a respeito de Jó para Satanás. Satanás, observaste o meu servo Jó? Um homem temente, fiel, reto, se desvia do mal. Deus não falou isso, irmão, ao vento. Deus não disse isso porque achava Jó bonitinho, não. Porque as ações de Jó inspiravam a Deus. As ações de Jó representavam a Deus. Então isso fez com que Deus desse testemunho de Jó. Irmãos, e para a gente alcançar esse testemunho da boca do próprio Deus, nós temos que agir de acordo com a sua palavra. E as nossas ações também inspirar a Deus, da mesma forma que Jesus fazia. Ele vai dizer em uma das suas passagens aos seus discípulos, onde Filipe chega ali para Jesus e fala: Mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: Filipe, vocês andam tanto tempo comigo e está pedindo para ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Quem vê as minhas obras, vê as obras do Pai. Então a mesma coisa tem que ser nós hoje, irmãos. Quem olha para nós, quem olha para a gente, quem olha para as nossas ações, vê Deus, vê Jesus, vê a palavra, vê a Bíblia. É o que algumas pessoas dizem por aí, né? Para alguns lugares e para algumas pessoas, nós vamos ser a Bíblia que elas vão ler. Então, para eu ser a Bíblia que alguém vai ler, eu preciso viver a Bíblia. Eu preciso praticar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia me ensina e me orienta a fazer. Então, irmãos, que possamos a cada dia buscar viver na luz, buscar viver de acordo com a vontade, para que quem está ao redor, para quem está na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, quando olhar para nós, possa enxergar Jesus, possa enxergar Deus e dessa forma o nome dele ser glorificado. Amém? Deixa eu orar por você. Aleluia. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada pela tua direção. Obrigada, meu Senhor da glória, por essa instrução nessa tarde. Ô Senhor, nos ajuda, Pai, a viver de acordo com a tua vontade, viver de acordo com a tua palavra, a andar de acordo com os teus ensinamentos. Senhor, nos ajuda, meu Senhor da glória, a cada ação, a cada atitude, a cada pensamento, a cada falar, as pessoas possam olhar para nós e não ver nós, mas possa ver o Senhor em nós, ver o Senhor nas nossas ações, ver o Senhor nas nossas atitudes. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser semelhantes a Ti em tudo, a ser, meu Pai, a Sua imagem em tudo. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser servos que verdadeiramente, Senhor, honram o Teu nome. Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por esse momento aqui na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que Deus lhe abençoe.